Atos capítulo 15, versículos de 22 a 35. Então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos, escrevendo por mão deles. Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros com nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde! Os que forem enviados desceram logo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos pela tua salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o Senhor da glória que tem cuidado da sua igreja e a santificado através da lavagem da água pela palavra do Senhor. Bendito Deus de Jacó que nos tem agraciado sobremaneira, a ponto de sermos chamados filhos do Senhor. Engrandecidos sejam os teus atributos, ó Rei dos Reis. Perdoe os nossos pecados e nos ajude a seguir a paz com todos e a santificação sem a qual sabemos que ninguém verá o Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus contou uma parábola em Mateus 9, 16 e 17, dizendo que ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas põe-se vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Um dos principais problemas que a igreja primitiva teve que enfrentar foi o legalismo dos judaizantes, ou seja, a tentativa de atrelar as leis cerimoniais no Novo Testamento. Paulo sempre insistia e lutava para preservar a lei, porém mostrando que o fim cerimonial da lei é Cristo, onde todos aqueles ritos prefiguravam-no, cuja vinda foi inaugurada a nova dispensação do Evangelho da graça de Deus, ou do Espírito Santo. As tradições e a lei cerimonial se tornaram obsoletas. Não será possível conciliar remendo de pano novo em veste velha, e nem compartilhar vinho novo em odres velhos. Os ritos, práticas e cerimônias antigas e tradicionais, como por exemplo a expiação, tipos de alimentos, sacerdotalismo, restauração do ministério levítico, festividades judaicas, que foram apropriadas naquela época, mas totalmente inadequadas nessa nova era da dispensação da graça de Deus. Eles prefiguravam os ofícios do Senhor Jesus. João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na cruz, Jesus disse: tudo está consumado. Paulo disse que o fim da lei é Cristo para a justiça daquele que crê. Jesus falou: nem em Jerusalém e nem em Gerazim adorareis o Pai, mas em espírito e em verdade. A economia antiga não se corrige com remendos, e a nova economia não cabe em recipientes velhos. Por isso a extinção das festas, dos sábados, da Páscoa, que se transformou em Santa Ceia, os sacrifícios e circuncisão, que se tornou em batismo. Esse texto trata exatamente disso. Nós temos aqui o resultado da reunião estabelecida pelos líderes da igreja de Jerusalém e a decisão contra o sistema antigo, promovendo uma nova organização. Eu lembro que a causa da reunião foi a presença de alguns perturbadores que surgiram na igreja de Antioquia da Síria
que ensinava que se alguém não se circuncidasse segundo o costume de Moisés, não poderia ser salvo. Então Paulo e Barnabé e alguns outros subiram para Jerusalém para resolver o problema doutrinário grave cuja saúde da igreja estava em jogo, por causa da iminência e do perigo dela se transformar em uma seita judaica. Mas o Espírito Santo não permitiu que tal perigo se efetivasse, e nós temos nesse texto uma decisão séria e muito sábia. Em primeiro lugar, com base nos versículos 22, nós temos os portadores da carta de Jerusalém. Em segundo lugar, com base nos versículos 23 a 29, nós temos o conteúdo da carta de Jerusalém. E em terceiro lugar, com base nos versículos 30 a 35, a entrega e o recebimento da carta de Jerusalém aos enviados quando chegaram ao seu destino. É-nos dito no versículo 22, então pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros com toda a igreja, tendo elegido homens dentre eles, enviá-los juntamente com Paulo e Barnabé a Antioquia. Foram Judas, chamado Barsabás, e Silas, homens notáveis entre os irmãos. Esses homens notáveis que foram chamados aqui, provavelmente eram presbíteros e profetas. Judas Barsabás não conhecemos, mas Silas conhecemos muito bem. Ele seria escolhido por Paulo para acompanhá-lo na segunda viagem missionária. Não devemos imaginar que a igreja de Jerusalém ficou com medo de Barnabé e Paulo adulterar a carta, enviando por causa disso Judas e Silas. Mas foi uma decisão sábia de enviar esses homens qualificados para poder explicar e transmitir as deliberações do concílio e promover a unidade da igreja, fazendo com que os judeus aceitassem a decisão conciliar de Jerusalém. Por isso pareceu bem e de pleno acordo a igreja eleger esses dois homens para irem com os amados Barnabé e Paulo, que tinham exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a fim de pessoalmente dizerem e justificarem a referida decisão. A carta é mencionada aos amados Paulo e Barnabé que reconhecesse o trabalho missionário perigoso que eles realizaram aqui no versículo 26. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui nos versículos 23 a 29 nós temos o conteúdo da carta. Não sabemos se a carta foi transcrita integralmente por Lucas ou apenas um resumo daquilo que foi mais importante. É-nos dito no versículo 23, escrevendo por mão deles, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos dentre os gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Observe a sabedoria dos líderes judeus ao chamar os gentios de irmãos. A igreja agora estava unida em Cristo Jesus, nosso Senhor, e agora todos eram irmãos. Os gentios que estavam longe foram aproximados pelo sangue de Cristo, que estabeleceu paz entre ambos os povos, tendo derrubado a parede de separação que estava no meio deles, ou seja, a inimizade. O Senhor Jesus Cristo aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos judeus e dos gentios fosse criado um novo homem e se reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E agora todos os irmãos gentios e judeus têm acesso ao mesmo Pai em um Espírito por meio de Cristo Jesus. Por isso ninguém é mais estrangeiro e peregrino, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. No versículo 24, visto sabermos que alguns que saíram de entre nós sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma. Observe a firmeza da carta, que realmente faz dela uma decisão admirável, pois os líderes de Jerusalém não negociaram com os hereges e apontaram os judeus que haviam ido perturbar a igreja de Antioquia, se dizendo comissionados da igreja, mas que foram lá conturbar a igreja sem nenhuma autorização. E qual foi a deliberação? É-nos dito nos versículos 28 e 29. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais,
que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farei bem se vos guardardes. Saúde. A mesma sugestão de Tiago foi a decisão da igreja. Os gentios deveriam se abster das contaminações dos ídolos, ou seja, da idolatria tão presente e recomendada na cultura pagã, as relações sexuais ilícitas, onde existiam no culto pagão as prostitutas cultuais que faziam parte daquele tipo de adoração pecaminosa. Também da carne de animais sufocados, muito presente nos sacrifícios idólatras do paganismo, e do sangue, onde os seus adeptos bebiam os sangues de animais para se fortalecerem na crença aos deuses. Essas coisas em si são legítimas e não há mal no sexo, mas sim no sexo ilícito. Não há mal no sangue ou nas carnes, mas no sacrifício delas aos deuses. Os ídolos não são nada, mas a idolatria é pecado. 1 Coríntios capítulo 10, de 7 a 10, Paulo disse: Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, porquanto está escrito: O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como algum deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Aí está o pecado, a intenção do coração. Pois Paulo irá dizer nos versículos 19 e 20, que digo, pois, que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Em suma, o que a decisão conciliar de Jerusalém deliberou foi que os gentios que se converteram ao Senhor Deus Todo-Poderoso não precisariam viver como os judeus, porém não poderiam mais viver como os pagãos. Os gentios se abstendo daquela forma de culto pagão não escandalizariam os judeus, mas também os judeus deveriam respeitar os gentios, não vos impondo maior encargo além dessas coisas essenciais, ou seja, da abstenção das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas todos fariam bem se guardar. O que temos aqui é uma decisão sábia do Concílio de Jerusalém, com o propósito de manter a união e a harmonia entre os judeus e gentios cristãos. E que pareceu bem à igreja, pois os gentios deveriam respeitar os costumes dos judeus, abstendo-se da forma de culto pagão, e os judeus deveriam respeitar os gentios, pois pareceu bem ao Espírito Santo e ao concílio não impor aos gentios maior encargo além das coisas essenciais. Ou seja, muito embora que a circuncisão, objeto da discussão, não tenha sido mencionada aqui na carta, fica perfeitamente implícito que os gentios não precisariam circuncidar-se e nem guardar a lei de Moisés, mas sim a lei da liberdade em Cristo Jesus. Tiago 1,25 diz: Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Gálatas 5, versículo 1 e 13, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos um dos outros pelo amor. E nos versículos 30 a 35, nós temos a entrega e o recebimento da carta de Jerusalém aos enviados quando chegar ao seu destino. Paulo, Barnabé e os profetas Judas e Silas vieram de Jerusalém e chegaram em Antioquia com a carta, e quando a leram, exultaram com a decisão e foram confortados, encorajados com a explicação dos conciliares. E no versículo 33,
É-nos dito que, tendo se demorado ali por algum tempo, os irmãos os deixaram voltar em paz aos que os enviaram. Portanto, Judas voltou para Jerusalém, mas Silas permaneceu em Antioquia. O versículo 34 está em colchete porque se duvida da sua canonicidade. Muitos manuscritos antigos contêm, outros não. Mas, de qualquer forma, sabemos que Silas iria viajar realmente com Paulo e Barnabé, que se demoraram em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Eles ficaram um bom tempo lá em Antioquia da Síria, se preparando para a segunda viagem missionária, fortalecendo a igreja, ensinando e pregando com muitos outros. Podemos imaginar que igreja abençoada era a igreja de Antioquia, onde havia vários profetas, apóstolos e mestres, como Paulo e Barnabé, Simeão por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e muitos outros de Jerusalém. Apenas para concluir, eu quero ressaltar que o conteúdo da Carta de Jerusalém é histórico e tinha o objetivo de trazer a harmonia entre os judeus e gentios cristãos. Ela está relacionada com o culto pagão, a abstinência das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados, fazem referência ao paganismo vinculado com suas cerimônias. Entretanto, com relação ao sexo ilícito, não é um pecado cerimonial, mas moral, cuja obrigação perdura até agora. Sabemos que todo e qualquer sexo fora do casamento é pecado e por isso devemos ser casto e puro no corpo, mente, afeições, palavras e comportamento. Devemos vigiar o olhar e todos os sentidos, e devemos evitar todas as ocasiões de impurezas e resistir às suas tentações. Esse é o ensino bíblico de forma geral. Todas as concupiscências desnaturais, todas as imaginações, pensamentos, propósitos e afetos impuros, todas as comunicações corruptas ou torpes, o comportamento sem pudor. Por exemplo, o fato de apenas frequentar prostíbulos já é pecado. Outro exemplo, demorar demais para se casar. Não tem sentido anos e anos de namoro. Também ouvir cânticos, ler livros, ver gravuras, danças, pornografia na internet, filmes e todas as demais provocações à impureza, quer em nós mesmos, quer nos outros. Essa é uma breve explicação do Catecismo Maior de Westminster, que nos ajuda a entender bem a relação sexual ilícita. Eu não posso deixar de encerrar com uma pergunta. A causa da elaboração da carta foi a discussão da salvação em Cristo e mais a circuncisão e a observância da lei de Moisés. Cristo não era suficiente, mas os perturbadores cristãos pregavam que deveriam ser Cristo e mais a circuncisão e mais a observância da lei de Moisés. E para você? Cristo é suficiente ou você acredita que deve ter algo mais? É Cristo somente ou mais a intercessão de Maria? É Cristo somente ou você pede para mais alguma imagem? Um dos gritos da reforma foi solos Christus, somente Cristo, que verdadeiramente é suficiente, completo, perfeito e o único mediador entre Deus e os homens. Tem gente que acrescenta na salvação o batismo, uma segunda obra da graça, esforço ou mérito humano. Eles dizem, sim, Cristo para mim é suficiente, mas eu tenho que me esforçar e obedecer, senão não serei salvo. A ponto de muitos afirmarem, sim, a salvação é pelas obras. Que Deus nos dê a graça de compreendermos esse grito dos reformadores, solos Christus. Somente Cristo é o perfeito mediador entre Deus e os homens, que foram predestinados antes da fundação do mundo. Encerro com as palavras de Paulo a Timóteo. Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim ao Rei eterno e imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém.